Opa, então, nesse vídeo eu vou estar demonstrando para vocês um pouco mais sobre a API de cardápio do iFood, né? Ela é uma API um pouco, não digo complexa, mas com bastante particularidades, e é interessante a gente poder utilizar isso no nosso software porque a gente consegue ter um controle melhor, né? Podendo cadastrar mercadoria, um produto lá, enfim, alterar os preços. Então consegue ter realmente uma integração, né? Não somente com os pedidos. Então, separado aqui por grupos, a gente já deixou fácil aqui no nosso projeto demo para que vocês possam verificar, né? Então aqui a gente na categoria a gente tem alguns métodos, item, a gente tem alguns métodos e assim por diante. Então aqui na categoria a gente tem algumas funções. Primeira delas seria listar, então a gente consegue listar todas as categorias cadastradas. Então com isso ele retorna aqui para a gente um JSON, e esse JSON vocês conseguem manipular eles com uma linha de código, transformar em uma classe ou num objeto, né? Então aqui a gente vai para o segundo item, que seria adicionar uma nova categoria, né? Então aqui o projeto demo é para ser um projeto simples, um projeto simplificado, então a gente vai usar tudo input query, mas obviamente no projeto de vocês isso vai estar automatizado, né? Então aqui a gente vai dar um nome para nossa categoria. Então aqui categoria teste, a descrição para essa categoria, então categoria de teste. E aqui ele pede para a gente também o external code. O que seria o external code? O external code é o código dessa categoria no seu software. Então você vai ter o external code de um item, de uma categoria, de um subitem, né, que seria um complemento. Então esse external code é um código muito importante e obrigatório, porque é através dele que vocês vão conseguir chegar nesse item ou nessa categoria quando você precisar alterar alguma coisa, editar alguma informação, né? Então é sempre interessante vocês guardar essa informação. Então aqui, a fim de exemplificar, a gente vai como a gente está cadastrando uma categoria, então a gente vai colocar aqui um nome, um código. Aqui pode ser números ou letras e números, tanto faz, né? Então aqui a gente vai colocar aqui categoria. Então o nosso external code vai chamar categoria. Então tá aqui, categoria adicionada com sucesso. Então a gente já tem nossa categoria cadastrada, né? Então aqui agora a gente vai partir para o menuzinho item. Eu vou cadastrar. Então agora a gente vai estar partindo para o nosso menu item. O nosso menu item ele tem algumas funcionalidades a mais. Então aqui eu posso listar todos os itens de uma categoria. A diferença aqui é que ele não pede um external code da categoria. Então eu quero listar todos os itens da categoria X e eu preciso passar qual é essa categoria, e não é o external code. No caso de listar, ele pede o categoria ID. O categoria ID é um guild, né? Uma chave que é gerada pelo próprio iFood. Aí como que a gente consegue chegar nessas informações? Então no nosso primeiro método, categoria listar, que a gente consegue obter todas as categorias, cada categoria tem um ID, ó. Então aqui a gente tem um ID, aqui a gente tem outro ID. Então nesse ID a gente consegue capturar ele e no item passar ele, e aí com isso a gente vai ter todos os nossos itens, né, pertencentes à categoria que a gente solicitou, certo? Partindo para o próximo, a gente vai adicionar um novo item. Então aqui ele pede um nome para a gente adicionar. Então aqui a gente vai colocar o nome, sei lá, item teste, descrição item de teste, external code. Então aqui a gente vai colocar item, né? Pode ser números, enfim. Local da imagem. Então a gente consegue cadastrar uma imagem no produto, né? Colocar uma imagem aqui. Então aqui ele pede um caminho. Então aqui eu já deixei separada uma imagenzinha pra gente, para que a gente possa dar sequência. Preço original, quanto que esse produto originalmente custa, né? Então o preço que ele está sendo vendido atualmente. Então e o status dele, se ele vai ser um item que eu estou cadastrando já para deixar disponível para venda ou ainda não. Então aqui a gente vai colocar que o status é disponível, né? Aqui como eu citei, é um input query, então ele aceita stringas, mas vocês podem utilizar
os types cadastrados ali pro iFood, onde vocês não vão ter que ficar escrevendo texto ali mesmo, né? Sempre fixo. Então, ok. Então, como tem um item, ele demora alguns segundinhos para cadastrar. Então lá, ó, item adicionado com sucesso. Então, portanto, a gente já cadastrou uma categoria e já cadastrou um item, né? Alterar status e alterar o preço é tranquilo, a gente simplesmente passa o external code e diz o preço que está custando agora, ou alterar o status, passa o external code e qual o status que a mercadoria está indo, né? Eu não vou me enrolar muito nessas duas funções porque são funções muito tranquilas ali, né? Categoria complemento. O que seria categoria complemento? Categoria complemento, né? Já deixei até mesmo um hintzinho ali, mas é o texto que aparece em cima de um item que tem complemento. Então não é um complemento em si, mas é a categoria. Então lá nessa categoria complemento você diz se o complemento é obrigatório ou não é, qual é a quantidade máxima de complemento daquela categoria que o usuário, né, o cliente vai poder selecionar. Então é aqui que a gente cadastra isso. Então aqui a gente vai adicionar. Então aqui a gente vai dar um nome. Então sei lá, vamos colocar aqui categoria complemento. O external code que a gente vai dar para essa categoria complemento seria o nosso código, né? Então aqui a gente vai colocar aqui categoria C de categoria complemento e o status que ela vai estar sendo atribuído, né? A sequência, o que seria a sequência? A sequência seria a ordem que ela irá aparecer no cardápio ali, né? Na hora que o cliente selecionar o item que pertence a essa categoria complemento. Então aqui a sequência eu vou colocar 1. Quantidade mínima, então é aqui que está o segredo. Então a quantidade mínima de itens dessa categoria complemento. Então se eu deixar a quantidade mínima 0, significa que esse é um complemento não obrigatório. Se a quantidade mínima for maior que 0, significa que é um complemento obrigatório. Então é obrigatório para selecionar no mínimo 1, no mínimo 5, no mínimo 6, enfim. Então aqui é a gente que decide isso. Então eu vou colocar que a quantidade mínima é 1 para tornar essa categoria complemento um item obrigatório para o usuário, né? E a quantidade máxima o cliente pode selecionar no máximo 5, por exemplo, né? Então tá ali, categoria complemento adicionado com sucesso, né? Então agora a gente vai partir para o próximo, que seria o subitem, né? Então o subitem a gente consegue listar de um item, novamente passando o ID do item, né? O ID que a gente capturou aqui, a gente passa aqui. Então pode ver que é uma questão de hierarquia. Então primeiro a gente captura as categorias, depois os itens e depois os subitens, né? Então que seriam os complementos em si, né? Nesse método listar de um item, além dele retornar os subitens, ele retorna também a categoria complemento. Então dentro daquele item tem 5 categorias complementos, né? Por exemplo, escolha seu sabor, ponto da carne e precisa de talher, um exemplo, né? Então ele vai trazer para a gente nesse método listar de um item esses 3 categorias complemento, e dentro de cada categoria complemento a gente já tem os itens, os subitens na verdade, que pertence ao item principal, né? Ao item pai ali, né? Então no subitem a gente também vai adicionar um novo subitem. Então aqui novamente ele pede o nome, então subitem teste, descrição, subitem de teste, external code, eu vou colocar subitem, price, sei lá. Aqui também é uma questão, vocês podem colocar um preço zerado, então seria um complemento que não teria um custo adicional, né? Então é aqui que vocês definem isso. Então vou colocar aqui um custo de R$1 e o status que esse subitem vai aparecer lá, se ele vai ser um subitem que já vai estar disponível. Beleza, subitem adicionado com sucesso. Tá, mas aí vocês me perguntam, poxa, mas como que eu sei que o item que eu acabei de cadastrar pertence à categoria que eu cadastrei agora há pouco, ou que o subitem pertence ao item? Então a gente chama isso de amarração, né? Então primeiro você tem que cadastrar as informações e depois amarrar elas entre si. Então por isso que eu falei que o external code é um item muito importante, é um valor muito importante, porque a gente vai precisar dele para fazer isso. Então como que a gente faz isso? Então a gente tem alguns métodos para linkar as informações, né? Então aqui a gente, por exemplo, a gente consegue linkar uma categoria com um item. Então é simples. Então agora se a gente for ver aqui na nossa página, eu vou atualizar ela aqui para atualizar o menu no portal do iFood.
O máximo que a gente vai conseguir ver é a nossa categoria que a gente cadastrou. Mas a gente não consegue ver o item, ó, não tem nenhum item. Então o item que a gente cadastrou não aparece no cardápio, porque ele tá perdido lá, ele não pertence a nenhum grupo. Então a gente precisa amarrar isso, né? Então como que a gente faz isso? Então eu vou linkar um item, que seria o item pai, com uma categoria. Então aqui eu vou passar aqui a ordem, né, que esse item vai aparecer dentro da categoria, então eu consigo definir isso também. Posso passar duas vezes o número 1? Pode, o iFood trata isso lá internamente para não deixar isso acontecer, né? E aqui ele pede o external code da categoria. Qual foi o external code que eu cadastrei? No caso foi categoria mesmo. Mas aqui estaria o código da categoria de vocês no software de vocês, né? Então, categoria, e aqui ele pede o external code item, né? Qual que é o external code do item que vai fazer a amarração? Então eu coloquei item. Beleza, ó. Categoria linkada com o item com sucesso. Então se a gente agora atualizar a página aqui, a gente já vai perceber uma diferença. Porque no nosso item, já está aqui o nosso item que a gente cadastrou. Inclusive com a nossa foto da Coca-Cola. Então que eu coloquei lá a foto da Coca-Cola, está aqui. E o item custando a R$5, porque foi o preço que eu defini. Beleza, então, mas assim, se a gente detalhar, editar esse item, tá aqui nossa descrição, tá aqui o código, né, que é o external code, que dentro do portal ele chama um código PDV, porém ele não tem nenhum complemento, ó, então ele não tem nenhuma informação de complemento. Então agora que a gente vai linkar aqueles complementos que a gente cadastrou. Então aqui a gente faz da seguinte maneira. Então aqui agora a gente vai linkar o item com uma categoria complemento. Então, para a gente fazer isso, ele pede o external code do item, então seria item mesmo, e o external code da categoria complemento, que eu coloquei categoria C. E aqui é a ordem que essa categoria complemento vai aparecer dentro desse item, né? Essa quantidade mínima e quantidade máxima não interfere, mas é um parâmetro que a gente tem que passar, mas o que sempre vai valer é a quantidade mínima e a quantidade máxima que você definiu no momento que você cadastrou a categoria complemento. Então é lá que realmente vale essas informações. Aqui qualquer valor que eu passar, ele vai aceitar e não vai fazer diferença no cardápio. Pelo menos é assim que tem funcionado hoje em dia. Então vamos dar mais um F5 aqui na página para a gente poder ver. Vamos descer até aqui o nosso item teste. E agora se a gente for no complemento, olha, está aqui nossa categoria complemento. Então, dizendo que o item é um complemento obrigatório, porque a quantidade mínima a gente colocou 1 e a quantidade máxima a gente colocou 5, né? Então, mas ele não tem nenhum item, não tem nenhum complemento em si, ele só tem uma categoria, né? Então agora a gente vai linkar a categoria complemento com o subitem que a gente cadastrou. Então, como que a gente faz isso? Na categoria complemento, a gente vai linkar com um subitem. Então, aqui, ó. Então, ele pede qual é a categoria complemento. Então, no caso, é categoria C, que a gente já havia cadastrado. E pede o external code do subitem, né? Do complemento. Então, a gente colocou subitem. E aqui é a ordem que esse subitem vai aparecer dentro da categoria complemento. Ok, ó. Então, tá aqui. Então, agora, se a gente der mais um F5 na página, a gente já vai ter a informação de qual é o subitem, ó. Complementos. Então tá aqui, ó. Subitem teste. Aqui é o código do PDV, né? Então que a gente colocou subitem. Subitem de teste é a descrição e o valor, né? Que a gente colocou um valor para ele. Tem outras funções na nossa API, como disponibilidade. Então aqui você pode trabalhar com essas datas para dizer quando que vai estar disponível esse item no cardápio ou não. Você pode ainda inclusive definir horários, né? Então quero que na segunda-feira ele fica disponível, mas do horário X até o horário Y. Então o iFood permite isso através da API. A gente também já integrou isso. Então a gente consegue na hora de cadastrar um item ou cadastrar um subitem, informar essas informações ali e ter essa ferramenta ao nosso favor também, né? Questão de promoção também a gente consegue, então a gente pode simplesmente habilitar isso e ter um valor de promoção. Então, por exemplo, o cliente está fazendo uma promoção, edita um valor no seu software e esse valor já vai diretamente para o iFood, informando que é um produto em promoção, né? Então,
Em resumo, a API do cardápio ela tem essas particularidades. Não comentei muito sobre a questão de alterar o status de um item, alterar o preço de um item, até porque essas informações, ou alterar um item em si, porque até essas informações são informações que são mais tranquilos ali, é só seguir o caminho que não tem nenhum erro. Queria mais mostrar para vocês mesmo justamente essa questão onde você pode cadastrar um item, cadastrar uma categoria complemento e um subitem e amarrar as informações depois para no final você realmente ter uma categoria com um item dentro desse item uma categoria de complemento e dentro dessa categoria de complemento ter um subitem. Então aqui você pode ir linkando com vários. Então, por exemplo, um item pode receber várias categorias complementos, assim como dentro de uma categoria complemento pode receber vários subitens. Então hoje a nossa API, a nossa integração aqui com o Delphi está bastante completa, né, com todas as APIs até então disponíveis para gente. Beleza, pessoal? Então espero que tenham entendido, tenha ficado claro. Se vocês tiverem interesse, né, quem ainda não adquiriu, tiver interesse em comprar essa nossa ferramenta, fique à vontade de mandar um e-mail. O e-mail vai estar na descrição do vídeo. A gente responde assim que possível, o mais rápido a gente consegue já responder para vocês, informando mais detalhes. Tranquilo? Muito obrigado e até mais.